Olá, me chamo Vitor Mascarenhas e hoje eu quero falar para vocês sobre a entrevista neuropsicológica. Hoje, né, nós vamos falar sobre um tema que ele é muito importante, que é a entrevista neuropsicológica. Essa é uma etapa fundamental no processo de avaliação. E a partir de agora eu vou explicar um pouco, né, para vocês o que é importante nesse processo. O que é entrevista em neuropsicologia? Primeiro que a entrevista é uma parte essencial nesse processo. Ela envolve uma série de perguntas, tá, interações entre o psicólogo e o seu cliente, né, com o objetivo, né, de coletar informações dadas sobre a história, né, clínica do que ele está investigando, muito cognitivo e também emocional do seu cliente. Então, vejo que ela é um processo, muitas vezes a entrevista ajuda, inclusive, a se chegar no diagnóstico, né, ao final, né, da avaliação, ou não só do diagnóstico, como também apontar ali algumas hipóteses, né, ou fazer uma descrição melhor, né, de fatores neuropsicológicos do cliente. Aqui, né, os objetivos da entrevista. Primeiro, a história clínica, né? Aqui na história clínica, o neuropsicólogo ele vai obter informações, né, sobre a saúde física, mental, né, do seu cliente, o histórico médico, o uso de medicação, né, os antecedentes ali familiares, né, de repente uma situação ativadora, né, e funcionamento, né, cognitivo, ele está relacionado, e que aqui na entrevista, o que é que o profissional ele vai buscar, identificar ali possíveis dificuldades cognitivas. Então, aí o profissional ele vai, bom, observar, né, principalmente no relato, como estão as funções cognitivas, tanto de atenção, memória, linguagem, percepção, habilidade construtiva, funções executivas, tá? Na parte da comportamental, né, ela é muito importante porque, primeiro que é preciso observar como é que está a condição emocional desse indivíduo, tá? Depois entender como que esse indivíduo se comporta e como ele se sente, e que esses comportamentos podem ser fatores que possam influenciar as funções cognitivas e também o seu funcionamento diário. Isso é muito importante durante o processo da entrevista, com que o neuropsicólogo ele consiga observar esses fatores. Da estrutura da entrevista. Então, aqui, a entrevista, ela geralmente segue uma estrutura flexível, né? Mas pode incluir algumas etapas. Aqui eu deixei algumas etapas principais, né? Isso vai de cada profissional. A introdução, né, que eu chamo aqui, o neuropsicólogo se apresenta, tá, e explica o propósito da entrevista. Depois, ele vai, né, vai ver um histórico familiar médico e clínico, tá? Perguntas detalhadas sobre a saúde, né, do paciente, ela é muito importante, ou do cliente, como eu gostaria de chamar. Né? O eventos significativos, tratamentos anteriores que essa pessoa possa ter feito. Aqui no histórico familiar e social, informações sobre o ambiente familiar, né, importante, as relações sociais, certo? E o histórico educacional dessa pessoa. Muitas vezes ver como é que foi lá o histórico, o ensino fundamental, um, dois, né, o ensino médio, né, a construção, né, depois que ela passou ao curso de graduação, como se deu o curso de graduação, como se deu um curso de pós-graduação, se a pessoa tiver realizado. Então, todo esse histórico educacional e acadêmico. O funcionamento cognitivo. Muito importante que o neuropsicólogo ele, bom, faça perguntas sobre a memória, a atenção, linguagem e outras funções cognitivas desse cliente. E isso aí vai fazer, né, com que também ele passe ali a entender melhor esse funcionamento cognitivo e isso se deu, né, também questões emocionais, tá, e comportamentais, e que possa também resultar no resultado, né, mais inferior das capacidades cognitivas. Questões emocionais. Né? Aí você tem uma discussão sobre o estado emocional desse cliente, tá? Verificar aí,
né, questões envolvendo ansiedade, depressão, outros sintomas emocionais que possam interferir, né, uma condição de estresse, de repente um burnout, né, na condição do trabalho, uma situação também de estresse pós-traumático. Né, tudo isso, na entrevista, a gente precisa colher essas informações de uma forma mais precisa possível. Tá? E, na conclusão, o neuropsicólogo ele vai resumir essas informações obtidas, tá? E explicar os próximos passos do processo de avaliação. Lembrando aqui que, bom, as pessoas, os profissionais, inclusive, eles não conhecem todo o processo de avaliação neuropsicológica. É imprescindível que a gente informe isso ao nosso cliente. Né? Sempre faço mais dentro de associação. A gente vai no médico, né? O médico vai lá escutar, depois vai receitar para você a medicação, você vai querer saber também para que serve aquela medicação, quando tomar, enfim. A gente também precisa explicar de forma clara todo o processo de avaliação, para que a duração do processo, mesmo a gente sabendo que a avaliação é um processo restrito, mas ele não é tão restrito assim, né? Um processo ali que vai ter um fim. Porque, por mais que a gente fale quantas sessões de duração, esse processo ele pode ser aumentado, como também pode ser diminuído ali, dependendo da condição do que a gente observar durante esse processo. Tá? Então, mas, de qualquer forma, o cliente ele tem que ser informado de todo o processo avaliativo. A importância, né, da entrevista, e voltando especificamente para as condições, né, da importância da entrevista. Primeiro que a entrevista ela fornece um contexto completo para entender os resultados dos testes neuropsicológicos que foi observado durante a avaliação. Ela ajuda a identificar fatores que podem influenciar o desempenho, tá, do cliente nos testes e também oferece uma visão mais holística do funcionamento deste cliente. Tá? Então, aqui a gente vai primeiro observar também, que não é só uma condição da gente conhecer o nosso cliente, a gente precisa ter, né, também ter uma relação empática, assertiva, para que esse cliente confie, né, em você como profissional, né, como pessoa também. Lembra que você é um profissional, mas a pessoa não lhe conhece. Então, para que ela se sinta mais confortável, você precisa ser mais assertivo e mais empático para que ela tenha essa confiança. E aí a relação seja muito melhor, porque bom, uma pessoa confiante e sabendo que você ali vai passar toda a confiança para ela, ela vai sentir melhor e conseguir relatar de uma forma melhor o que aconteceu com ela, o que está acontecendo e o histórico aí, não só dela pessoal, como familiar, educacional, cognitivo, comportamental, enfim, que vai nos ajudar no processo de avaliação. Aqui algumas dicas para ter uma entrevista mais eficaz. Primeiro é o escutativo. Tá? O neuropsicólogo, ele deve ouvir atentamente, né, o seu cliente, fazer perguntas de acompanhamento, né, mesmo tendo um roteiro de entrevista, como eu falei para vocês, a entrevista na psicologia, ela é flexível. Né? Você vai ter um roteiro ali e vai de acordo com as respostas, né? E aí tendo algumas dúvidas nesse processo, você vai elaborando as perguntas que possam te ajudar e vai anotando na tua entrevista. É importantíssimo também que o neuropsicólogo ele tenha empatia. Então, se demonstrar compreensão e empatia é fundamental, né, para que se crie esse ambiente de confiança. A pessoa passa a se sentir melhor. Lembre que não é porque você é psicólogo, né, fez a especialização em neuropsicologia ou quis atuar com neuropsicologia, que a pessoa vai chegar e vai se abrir para você. Né? Existem muitas dificuldades nesse processo, né, e que você sendo mais empático, isso vai nos ajudar, né, a colher informações e poder ajudar o nosso cliente de uma forma melhor. A flexibilidade de entrevista é algo também importante. Tá? Adaptar entrevistas, necessidades e respostas do cliente. Então, muitas vezes, o neuropsicólogo ele vai ali com aquele plano avaliativo, sua entrevista, né, ali estruturada, semi-estruturada, e não quer sair dali do protocolo. Então, é preciso que saia, até porque para colher melhores informações. Tá? Então, essa condição de flexibilidade ela tem muito também da relação da empatia. Muitas vezes você pode até não continuar a entrevista, inclusive, né, dependendo do desencadeamento emocional
que vai causar no seu cliente. Então é importante que a gente entenda isso. E depois a clareza, explicar, né, para o seu cliente todo o processo e o objetivo do que você está fazendo ali é importante. Tá? O cliente ele não sabe. Então, assim, para que eu estou fazendo isso aqui? Qual o objetivo? Qual o instrumento? O que é que você está observando aqui? Então, explicar para ele todo o processo antes é imprescindível para que não gere dúvidas e confusões posteriormente. E para concluir, gente, a entrevista, né, neuropsicológica é uma ferramenta importantíssima para a gente compreender o nosso cliente. Tá? Então, assim, compreender de forma mais abrangente e detalhada alguns comportamentos, sentimentos, funções cognitivas, né, as capacidades cognitivas do nosso cliente. Certo? Bom, gente, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais informações. Em breve, está divulgando alguns cursos, inclusive da terapia cognitiva e de neuropsicologia e reabilitação também. Mas aí eu vou deixar para divulgar mais um pouquinho mais para frente. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem. Aqui são minhas redes sociais, aqui o site, né, meu canal no YouTube, próprio perfil, né, no X e no Instagram, telefone aí, né, para contato e o e-mail para quem também queira, né, manter contato também por e-mail. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.